Olá, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando nosso programa Espaço Cidadão e o tema de hoje é direito animal. Tenho certeza que você que está assistindo o programa aí ou tem muitos vizinhos ou muitos amigos que têm animais domésticos. E o tema é interessante porque nós vamos tratar justamente disso. Convidamos a juíza doutora Lívia Borges, que é protetora e ativista da causa animal. Ela, além de proteger, ela trabalha para e passo para cuidar e proteger dos animais. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer tê-la aqui no programa. Como a guarda de um animal de estimação é trabalhado pelos juristas? A guarda do animal de estimação, a gente já está trabalhando com o animal no âmbito doméstico, né? Exatamente. Então, o animal não tem proteção jurídica nenhuma, ele é enquadrado de uma forma tradicional como um bem móvel, numa partilha, por exemplo. Quer dizer, separa, não dá para cortar o cachorro no meio, né? Então alguém tem que ficar com ele. Fica com um e o outro indeniza, como se fosse um móvel, né? O móvel fica com a pessoa e a outra indeniza aquele valor. Que interessante isso, independentemente do bem-estar do animal, é assim que hoje a postura tradicional trabalha com a questão da guarda do animal. Em que medida que a lei dos homens podem ser aplicadas para os animais? O animal ele não é objeto de proteção jurídica. Ele não é objeto jurídico de proteção do nosso ordenamento jurídico, mas é possível sim fazer um paralelo com as leis que protegem o ser humano, em razão da senciência do animal, que seria a capacidade dele, né, de sentir dor, do sofrimento desse animal. Sim. Então, não vejo agressão nenhuma ao ordenamento jurídico de você trabalhar com uma postura mais sensível, né, em relação a esse animal. Não seria o caso de aplicar uma lei existente para os humanos, né, para animal, porque isso não existe. Nós estamos atrasados ou os outros países também são assim? O Brasil está bastante atrasado em todas as suas legislações. No Código Penal está atrasado, o Código Civil está atrasado, o Código de Processo Civil que está nascendo já está atrasado. E nesse segmento específico também? Bem estagnado também. Porque o Brasil trabalha com dois tipos de natureza jurídica para animal. Ou uma natureza jurídica de bem ambiental, quando a gente está trabalhando a fauna silvestre, por exemplo, ou o animal como bem móvel no direito civil. Qual o país que protege melhor os animais? Nós temos a Alemanha, que reconheceu um macaco... Desculpa, a Argentina, que reconheceu um macaco como... Argentina? Como sujeito passivo de um habeas corpus, reconheceu essa macaca, que o nome era Sandra, o direito dela de viver em semi-liberdade, porque ela vivia num refúgio muito pequeno, com depressão, e a justiça argentina reconheceu que ela seria um ser sensível e teria direito de ter uma condição digna de vida. E abriu jurisprudência. Foi abrindo jurisprudência mundial, né? A Índia considera os golfinhos pessoas não humanas. Não sei se estou enganado, acho que é na recentemente Índia que a vaca anda pelo meio da rua lá. Mas é em função da religião, né? Seria sagrado. A questão da religião. França, recentemente, agora no início de 2015, foi quem deu o primeiro passo assim, mais importante, que incluiu no Código Civil os animais como seres sensíveis. Né, reconhecendo, então, essa consciência que os animais têm e toda a sensibilidade de um animal. Nós temos um depoimento de uma advogada que fala sobre o direito animal. Vamos acompanhar. Hoje em dia é uma situação muito nova a questão do pedido de guarda dos animais e a Justiça tem se manifestado a respeito, está bem no começo. O STJ recentemente decidiu, inclusive, pela guarda de animal e estamos crescendo. É uma tendência, eu acredito. Hoje em dia, para os casais que vão à justiça, que querem ir à justiça numa disputa pelo animal, eles têm o animal como um membro da família. Para eles, o animal é um filho ou um irmão, faz parte, tem sentimento, laços afetivos. Esse caso, há pouco a doutora falou que é um bem móvel, né?
ela estava falando ali na questão das separações, muitas vezes. E existe ou já existiu algum tipo de decisão, por exemplo, guarda compartilhada do animal? Né? Existe e vem cada vez mais chegando aos nossos tribunais, e a gente se depara ainda com pessoas que não têm essa sensibilidade de perceber o animal como parte integrante da família. Cada vez mais isso vai ser normal, porque o estilo de vida hoje aproximou o humano do animal de estimação. Né? Hoje a gente tem mais animais de estimação, são estatísticas. O número de filhos caiu de 1970, que era de 5,4 filhos por família, para em 2014, 1,8 filhos por família. Em compensação, o número de animais de estimação nos lares brasileiros ultrapassa 50%. O último censo do IBGE registrou que os casais brasileiros têm mais cães e gatos do que filhos. Então, a tendência é você aceitar esse novo tipo de realidade. Hoje a família tradicional não existe mais. A família que é a mãe, pai, filho. Hoje não, hoje a gente tem casais homossexuais, a gente tem a mãe que vive com a filha sozinha, a mãe divorciada que cria filha sozinha, que isso, né, porque 10, 20 anos era alguma absurdo, coisa, né? Então, e hoje o animal ser parte integrante da família é uma realidade, sim, e tem que ser respeitada e está chegando nos tribunais e tem encontrado um pouco de preconceito ainda. E esse aumento na proteção aos animais se deve a quê exatamente? Ao aumento de animais? Eu acho que a consciência ambiental da população vem crescendo, né? É um trabalho de educação ambiental que vem crescendo, né? E o estilo de vida da sociedade também. As pessoas passaram a trabalhar mais, a viver em locais menores, e isso aproximou o homem do animal, trouxe ele para sua casa. O animal acabou se tornando humanizado. O animal tem nome, o animal tem normalmente nome tem cama, de gente. O animal tem objetos, tem brinquedos, né? Então, assim, a vida hoje corrida que a gente leva, né, acabou aproximando o homem do animal. Antes era... E a consciência ambiental, né? Antes o animal era Hulk, não sei o que, então hoje né, só falta ter o nome de João, né? Porque o resto... O meu é João, Jorge. José, teu é o Jorge? Jorge e Peter. Você tem dois? Dois. Que raça que é? São 2 shih tzus. 2 shih tzus. Mas todos os outros cachorros que eu recolho, todos são com nome de gente. Eu tô vendo Bernardo. o livro que você tem com você aqui. Você que escreveu esse livro, A Guarda de Animais de Estimação nos Casos de Dissolução Litigiosa da Conjugalidade. Quando não existe acordo entre os cônjuges, como quem fica com o animal ao término da relação. Como se fosse uma criança mesmo. O que você relaciona de importante aqui no teu livro? Primeiro, respeito à causa, né? Respeitar o tipo de família que tem o animal como sendo... Deixa eu mostrar para o telespectador. Como sendo um membro da família, que é o maior preconceito que a gente encontra hoje dos juristas e de parte da sociedade, é reconhecer o animal como um ser vivo que tem sofrimento, que né, tem capacidade de sofrer e tem capacidade de estabelecer laços afetivos com as pessoas. E, em segundo lugar, como não existe legislação nenhuma especificamente ao animal, a postura tradicional vincula a natureza desse ser vivo a um bem móvel. Mas porque, nesse caso, ele é tão mais próximo a uma criança do que a um bem móvel, e principalmente para aquela família que levou o animal, chegou ao ponto de ter que levar ao judiciário para discutir quem fica com o animal. Então a importância desse animal é tão grande para essa família, por que desconsiderar essa natureza de filho, essa natureza de parte integrante da família? Né? Então, assim, considerar o bem-estar do animal na decisão também. Essa é a minha o maior fundamento do meu livro. Estou vendo, você tem, além de juiz, você tem um apego, além das segmento jurídico, né, você tem um apego muito grande pelos animais. Você falou agora há pouco que quando a gente recolhe animais, como assim? Você trabalha assim nessa parte também? Trabalho na parte de voluntariado também, com ONGs no sul do estado. A gente faz mutirões de castração a custo social legalizado, nos quais eu trabalho de forma voluntária. Trabalho com resgate de animais também, levo para minha casa. Nossa! Levo para minha casa, limpo, cuido e dou.
Só que esse abandono é toda uma consequência de uma falta de conscientização, né? Então a gente agora está trabalhando num outro nível, né? Um nível de conscientização das comunidades, também em comunidades carentes, levando esse tipo de informação, né? Levando sobre o tratamento dos animais, porque o bem-estar do animal, ele também é uma questão de saúde pública. Sim. Então, os municípios têm que começar a perceber isso. Um animal doente vai infectar aquela população. Então, muitos municípios não trabalham com isso. A gente também tem conscientizado os municípios sobre a importância do bem-estar do animal para a saúde da população. Da saúde do animal em relação à família também, né? Exatamente. Você chega nos bairros pobres, às vezes que a gente chega para trabalhar, são animais infestados de carrapatos. Exatamente. E mais de 75% das zoonoses, das novas doenças que surgiram, isso é um dado do Conselho de Medicina Veterinária aqui do Estado, que eu obtive agora recentemente, 85% das novas doenças são provenientes de animais, das que surgiram. Animais. Então, assim, é todo um controle que não influencia só no bem-estar desse animal, influencia também no bem-estar da comunidade em geral. A coisa que mais me machuca é, às vezes a gente vê nesses vídeos de internet agora, porque a internet agora tem tudo, né? A pessoa abandonar, esses tempos atrás, lá em Joinville nós vimos um vídeo. Abriram a porta do carro, largaram o animalzinho, coitado, e tocaram, e o animal correndo atrás desesperadamente deles e vão embora. Uma coisa que... Acho que quem tem capacidade de fazer uma coisa dessa, acho que tem capacidade para fazer uma maldade também para uma criança, não é possível. A gente vê muitas mulheres ficando grávidas que pela gravidez abandonam os animais também. Né? A gente vê, eu não consigo entender como uma pessoa convive 10, 15 anos com o animal e quando ele mais precisa dele está doente, bota ele fora com dor. E a dor é perceptível. Sim. Você vê na cara do animal a dor, você escuta a dor, porque ele geme. Eu tenho em casa um né? E eu não estou falando não tô falando só de cachorro, estou falando de outros animais de grande porte. Por isso que, inclusive, eu não os como. Né? Hoje, 9% dos brasileiros já são vegetarianos. Você é vegetariana? Sim. Não me faça me sentir mal, hein? Sim, senhor. Você está falando que não come animal. Se a gente for pensar, carne de coelho, né? Se a gente for pensar carne de coelho, tá paga você está comendo um carne ser de vivo. Gado também, né? Um ser vivo, né? Se for pensar assim, que na verdade ele é tratado, né, ele é criado à base de maus tratos, ele é criado confinado, ele é criado com injeções de antibióticos para engordar. Isso você vai botar dentro do seu corpo, tá? Fora a forma que ele morre, dolorosa, normalmente dolorosa, que libera milhares de hormônios que não faz bem para a saúde humana. Então assim, as pessoas não... O frango é pior ainda. É o mais anabolizado, coitado, porque... fazem ele crescer em 3 semanas. Em 3 semanas, né? E a gente come, eu não como carne vermelha. Eu só como carne branca, carne franca. Né? Depois fica empalamado, não sabe por quê. É impressionante. Você me dá licença, doutora? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, continuamos conversando. Muito bem, você está acompanhando aqui o nosso programa, Espaço Cidadão. Nossa convidada de hoje é a doutora Lívia Borges, que é juíza e protetora e ativista da causa animal. Muito interessante essa conversa, principalmente para quem gosta de animal, como é o meu caso. Eu sou cachorreiro, barbaridade, estou sofrendo um bocado com a minha cachorrinha, que está doente em casa, uma dor danada, à base de cortisona. Não é? Se fosse outro que não tem muito apego, já tinha dado um jeito. E eu cuido como se fosse um filho. A gente cuida porque gosta, né? Mas tem muita gente começando a perceber, né, os benefícios dessa relação com animais. Pessoas que nunca tinham tido contato com animais, que passaram a ter contato com animais e hoje já desenvolvem essa consciência um pouco maior. É o meu caso. Nunca tive contato com animais até o Jorge. E a partir do Jorge eu comecei a ver um mundo completamente diferente. Um amigo disse para mim assim, Nilson, se quer ver quem te considera mais, você põe no porta-mala do teu carro a tua esposa e a tua cachorrinha. Deixa meia hora e depois abre o porta-mala, vê qual vai ser a reação das duas.
Eu digo, pô, é muito interessante a colocação, né? Muitos casais entram na justiça por conta da guarda dos seus bichinhos. A gente até falou no primeiro bloco sobre isso. Você teria mais alguma coisa a comentar sobre isso? O assunto está ficando cada vez mais recorrente. No Rio de Janeiro já tem bastante comum, nós temos casos de artistas que saem na mídia, né? E isso está tomando uma proporção maior porque as famílias hoje convivem mais com seus animais e no momento de separar, né? Os dois querem aquela companhia, né? Os dois querem cuidar daquele animal. E você acha que a guarda compartilhada funciona? Eu acho que a guarda compartilhada, no sentido de... não dá para dizer em nenhum caso concreto, tem que analisar aquele caso, assim como se fosse me perguntado num guarda de criança. Caso, né? A guarda compartilhada funciona... Depende de como os pais se dão, depende de como os cônjuges, né? Qual é que é o relacionamento daqueles cônjuges. Então, assim, então é só em cada caso. Mas o importante é saber qual cônjuge vai ter melhores condições de dar o tratamento adequado para aquele animal. Né? Porque o animal sofre de depressão, né? Hoje tem estudos já comprovando que o animal ele também fica doente, que ele também fica apático, ele também pode sofrer com essa separação, né? Ele sofre com uma troca de local, ele já sofre, né? O distanciamento com um dos seus tutores. Nossa, então já ele sofre, a gente vê a gente que gosta sabe como é que é. Interessante, lá nos anos 70, como você comentou, né? Que até os anos 70 sempre era um número maior de filhos, né? Eu sei porque na minha casa nós somos em 10 irmãos. E o cachorro ficava na corrente, você dava resto de comida, pegava osso de galinha, dava. Não tinha problema nenhum. Hoje, o teu cachorro tem que fazer ultrassonografia, raio-x, exame de sangue, e aí tem problema de rim, tem problema hepático, tem problema... A minha cachorra tem tudo que imaginar, ela tem, sabe? A gente gasta... Eu estava conversando com a minha mulher esses dias, eu estou gastando mais com a cachorrinha hoje do que gastava com meus filhos. É impressionante, né? E mudou, será a genética dos cães ou é a gente que está cuidando mais deles, né? Nossa consciência que vai evoluindo, né? Então, o animal passou a ser protegido juridicamente de uma forma mais efetiva na Constituição de 1988. Então, é muito recente, faz 26, 27 anos que o animal ganhou esse status de direito constitucional. E às vezes a pessoa pergunta, mas por que você trabalha com animal e não trabalha com criança? A Constituição é a nossa norma maior e todas as normas que estão lá têm o mesmo peso jurídico. Exatamente. Então, a mesma norma que protege a criança, que traz um direito individual, também traz no direito ao meio ambiente, a proteção contra a crueldade aos animais, ela tem o mesmo peso jurídico, o mesmo valor jurídico e merece o mesmo respeito do que qualquer outro direito individual ou social com que os nossos juristas trabalham hoje. Tá. Alguns dias, por exemplo, na praia não dá para levar o cachorro, né? Se a gente leva, eles dão um corridão na gente lá, que não é fácil, né? Mas a praia seria o quê? Seria uma questão de saúde pública, né? Questão de... Você levar o animal transmite doenças, né? Na areia, as pessoas normalmente vão descalços, há crianças. Então, assim, a gente sabe que tem animais que são muito limpos, né? Mas também tem animais que não são cuidados, que não são vacinados. Então, a questão da vacinação do animal é uma questão que os municípios precisam começar a se preocupar. Cadastramento dos animais, né? Saber a população animal que aquele município tem. Isso já é uma coisa que a gente tem feito no Sul. Né? Já tem trabalhado com o Sul do estado para fazer essa identificação do número de animais, para poder fazer um planejamento correto junto com os municípios para trabalhar. Nós temos um depoimento de um veterinário, vamos assistir ali. No caso da separação de um casal, o animal pode desenvolver uma síndrome, que os veterinários conhecem como síndrome da ansiedade da separação. São alguns sintomas, entre eles podem incluir a depressão, sinais de que o animal está muito estressado, uivar, latir, ou mesmo roer objetos, de preferência pessoais do proprietário, de quem ele está sentindo a falta. Existem os sinais de depressão nos cães, que muitas vezes eles deixam de se alimentar, ficam longos períodos sem se alimentar, sem beber água, acabam emagrecendo. Tem animais que chegam a fazer o uso de ansiolíticos, antidepressivos, para tentar corrigir junto com a alteração de comportamento. Mas há todos os sinais de depressão, sim, inclusive parecidos com sinais de depressão humanos, tá?
essas alterações também levam a consequências graves, se não tratadas a tempo. Lá em Joinville aconteceu um fato interessante esses dias atrás. O Instituto Médico Legal, a polícia foi chamada no local e tinha uma pessoa morta no interior da residência, um senhor de idade já. E chegou lá, o cidadão estava morto e os 2 cães do lado dele. E os cães não queriam deixar chegar perto. Aí tiraram, colocaram no chamado rabecão daquele caminhonete do Instituto Médico Legal. Saiu e os 2 cães correndo atrás até lá, não abandonaram, mesmo depois de morrer. É um negócio... a gente teve um caso em Araranguá. O tutor deu baixa no hospital regional, ficou 15 dias internado, faleceu e o animal permaneceu no hospital regional. Aí a associação, né, resgatou o animal com invisíveis sinais de depressão, como foi falado, mas conseguimos reinserir ele em outra família. Então eles são bem leais, né? A gente que não tem a capacidade de estabelecer um relacionamento afetivo com as pessoas não é todo mundo que tem a percepção de ver, notar o animal mudado no seu estado de espírito, no seu humor, devido à falta de alguém, né? Mas é só olhar com um olhar sem preconceito que tu vai enxergar que aquele animal está ali porque o dono dele está dentro, né, está dentro daquele local. E o projeto de lei 1058 de 2011, tá? Quais os benefícios que ele traria para essa questão? Que se perde com... Né, não ata e nem desata isso, né? Uma coisa... Esse projeto de lei, ele repete um projeto anterior que também dispunha e regulava sobre a guarda dos animais nos casos de separação dos casais. Então, ele era interessante porque ele tratava os animais como parte integrante da família. Então, ele estabelecia a visitação, né, do cônjuge que não ficava com um animal, trazia penalidades, né, por causa de que se não fosse bem cuidado. Então tinha diversas disposições que traziam essa sensibilidade, né, humana, nessa parte do animal como parte integrante da família para dentro da legislação brasileira. É uma pena, né? Acabou arquivado. Mas nós temos hoje um projeto de lei de um senador que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e acredito que vai passar para alterar um código Civil e reconhecer animais como serem sensíveis. O movimento é muito grande, não só de ONGs, mas também de juristas e de parlamentares. E a doutora está atenta nisso também, Com certeza. Temos leis específicas sobre maus tratos de animais, ainda falta muito para ser alcançado isso. A gente tem a 9.605 de 98, que traz uma pena para maus tratos, e nos maus tratos engloba, por exemplo, a morte de um animal. Então, assim, bater no animal ou matar um animal, a pena seria a mesma. Hoje é de 3 meses a 1 ano. É muito baixa a pena. Né? Porque a gente... 8 meses? 3 meses a 1 ano. Meses, então a gente acaba trabalhando com a pena mínima, 3 meses. 3 meses, se a pessoa não tem nenhum tipo de antecedente criminal, ela não vai chegar nem a ser denunciada numa primeira ocorrência, porque o Ministério Público vai oferecer uma transação penal para ela. Na segunda ocorrência, eventualmente, se ela for condenada, a pena é muito baixa, 3 meses. Então, eu hoje estou falando, existe um projeto de lei para aumentar essa lei. Aumenta a pena máxima, que não chega a influenciar na prática, né, para coibir esse tipo de conduta. Então, assim, hoje é muito deficiente a nossa lei penal para maus tratos. Agora, para você ver o comparativo, uma anilha falsificada na pata de um pássaro silvestre, o crime é de 2 a 6 anos. Olha a diferença. Matar um animal é 3 meses. E uma anilha falsificada é 2 anos. E essas brigas de animais que têm ringues clandestinos para luta de animais,
Como é que você vê isso? Desde 1998, o Supremo foi a primeira jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao assunto da crueldade animal. E desde lá ele proibiu, né, disse que era terminante proibido a crueldade contra animais, porque, salvo engano, era uma lei no Nordeste que regulamentava essas rinhas, né, essas brigas de galo. Então, isso expõe ao animal uma crueldade severa, tem que ser coibido. O Supremo, desde 98, vem afirmando isso. E em 2011, foi proibida a farra do boi aqui em Santa Catarina. E uma resistência muito grande dos próprios locais, entendendo que aquilo ali era uma cultura do Estado. E o Supremo Tribunal falou que não, que o direito à cultura, ele existe, né? Que nem eu falei, os direitos estão na Constituição, eles têm todos o mesmo peso. Mas o direito ao meio ambiente e a não submissão do animal à crueldade, ele se sobrepõe ao direito à cultura. Então, por isso, né, a farra do boi e outras atividades esportivas que envolviam a crueldade animal têm sido proibidas. Vaquejada está proibida no Distrito Federal. Tivemos recentemente uma decisão que proibiu uma prova do laço no Paraná. Então é uma tendência que, né, de trabalhar cada vez mais voltar os olhos, né, para essa questão da crueldade. Existe alguma pesquisa, alguma coisa em Santa Catarina para se saber onde se pratica mais violência contra animal, ou abandono, alguma coisa nesse sentido? Não existe. A única pesquisa, o único dado estatístico oficial que a gente tem hoje sobre animais do ano de 2014, do censo do IBGE, que foram os primeiros dados que eu citei, que mais de 53% das famílias têm animais de estimação em casa. E esses dados eles foram introduzidos porque a Associação Brasileira de Comércio, né, de Produtos para Consumo PET cresceu tanto e tem crescido tanto que ela movimenta 15 bilhões de reais por ano, com um crescimento de 10% a 12%. Então é tão importante esse crescimento, essa evolução da consciência, que eles intervieram junto ao IBGE e então é o primeiro dado estatístico oficial que nós temos, né? A gente tem trabalhado em nível de municípios, né, para fazer a catalogação desses animais, até para poder auxiliar o município no controle de zoonoses, né, num controle mais efetivo e também de controle populacional desses animais. Perfeito. Doutora Lívia Borges, juíza da comarca de Araranguá, protetora e ativista da causa animal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu até gostaria que fizesse suas últimas considerações. Agradeço pela oportunidade. Gostaria de agradecer também às pessoas que trabalham comigo na região sul, as associações que permitem que eu trabalhe com elas e que estão fazendo um trabalho muito bonito lá no sul, a Associação a Bom Pra Bicho e a SOS Bicho Urbano, da minha grande amiga Márcia Lírio, que tem me apoiado bastante na divulgação do livro e também na conscientização, né, de crianças e do pessoal em si sobre esse assunto. Não posso deixar de citar também a presença de sua mãe, né, que está conosco atrás das câmeras ali. O nome dela é? Valéria. Ana Valéria, muito obrigado pela sua presença aqui também. Grande abraço a todos vocês e espero contar com sua audiência no próximo programa. Até lá.